Enquanto o Fernando ele ministrava aqui a palavra da oferta, ele contou algo que ele fez, né, no momento de dificuldade. E a pressão tomou um calote, não recebeu, mas ele decidiu descansar. E ele disse então que ele pegou uma carne, foi fazer um churrasco lá na sua casa. E enquanto ele estava falando isso, eu me lembrei de um grande homem de Deus. O nome dele é Enoque. Até o nome dele já revela, né? Como homem de Deus ele é tio da minha esposa. E ele foi alguém, né, que foi muito usado pelo Senhor para profetizar nas nossas vidas, inclusive para confirmar a direção do Senhor para nós aqui nessa nação. Então o Senhor já havia falado ao nosso coração, né, e naqueles momentos de incredulidade, de incertezas, ele vinha e liberava a palavra através da boca dele. E uma das coisas que ele fazia, né, para demonstrar esse descanso, era justamente fazer churrasco. No momento de maior pressão da vida dele, ele pegava a família dele e ele falava: olha, hoje nós vamos fazer um churrasco. Só que o churrasco dele, irmãos, não era aquele churrasco: vou comprar ali, né, uma pecinha de carne, vou chamar aqui os filhos, a família e vamos ficar por isso mesmo. Mas ele fazia aquele churrasco. A churrasqueira que ele usava, na verdade, as churrasqueiras que ele usava, minha esposa está ali de testemunha. Sabe aquelas rodas de caminhão? Então ele pegava aquelas rodas de caminhão, colocava 3, 4 ali, colocava uma chapa ali por cima, colocava um grill ali por cima e dá-lhe carne, irmãos, o dia inteiro assando carne. Quem olhava para ele falava: mas o que é isso? Você está feliz? O que está acontecendo? E era nos momentos de maior pressão da vida dele. Quem era mais íntimo sabia. Era nos momentos de maior dificuldade. Pastor, mas isso é loucura. Não, não é loucura. É alguém que decidiu descansar no Senhor. É alguém que decidiu crer que o Senhor é o seu sustento, que o Senhor é a sua provisão, que o Senhor é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Amém? Mas não é a respeito disso que eu quero falar com você hoje. Então nós estamos reunidos aqui como igreja para celebrarmos o Thanksgiving. E se você for olhar na palavra de Deus, você vai encontrar vários versículos que falam a respeito de gratidão. Um deles está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 100, verso 4: entrai por suas portas com ações de graças. Colossenses capítulo 3, verso 15 também afirma que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Filipenses capítulo 4, verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Presta atenção nisso, irmãos. O que o final de Colossenses 3, verso 15 diz? Diz que nós devemos o que? Ser agradecidos. Mas lá em Filipenses capítulo 4, verso 6 termina dizendo, né, que nós temos que orar ao Senhor com ações de graças. Então a Bíblia fala a respeito de sermos agradecidos, mas a palavra do Senhor também fala que nós devemos ter ações de graças. Eu sei que pode parecer tudo a mesma coisa, né? Porque tudo tem a ver com gratidão, pastor. Mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque você ter um coração grato, a gratidão fala de algo que é interior. Fala de algo que está no seu coração. É um sentimento que determina o estado pela qual você se encontra. Mas ações de graças, assim como o próprio nome diz, tem a ver com algo exterior. É algo que expressa exteriormente aquilo que está dentro do nosso coração. Estava lembrando aqui, ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa à noite, né, com um grupo de legendários aqui da nossa região.
Os irmãos estão aqui para testemunhar isso. Foi uma grande bênção, né? Se você que é homem ainda não participou, né, ainda não teve a oportunidade, nós vamos ter o nosso próximo top nos dias 14 a 17 de maio. Então se prepare, porque é maravilhoso. Eu acredito, irmãos, honestamente, que todo homem deveria passar pelo top, deveria participar, porque é uma experiência tremenda diante do Senhor. E ontem nós estávamos reunidos no restaurante, e foi interessante porque em um determinado momento, todo mundo ali conversando, vieram 2 ou 3 policiais, do nada, chegaram na nossa mesa e perguntaram quem foi que pagou a nossa conta. E aí eu meio confuso assim, eu falei, mas alguém aqui pagou a conta delas? E elas perguntando, quem que pagou a nossa conta? E aí um legendário que estava lá na ponta, ele ergueu a mão e falou, não, fui eu que paguei a conta de vocês. Ela veio para agradecer. Se essas policiais, elas não tivessem ido lá na mesa, com certeza a gente ia terminar a nossa reunião, ia todo mundo embora para casa e ninguém ia ficar sabendo daquilo que ele fez. Porque ele não fez para chamar a atenção. Ele não fez para mostrar para os outros que ele era bonzinho. Mas depois ele explicou. E ele falou, não, todas as vezes que eu vou a um restaurante, e se tem policiais comendo no restaurante, eu faço questão de pagar a conta deles. Por quê? Porque eu sou grato pelo serviço que eles prestam. Você está conseguindo perceber a diferença? Uma coisa é você ter um coração grato, e outra coisa completamente diferente, e eu vou te falar, ainda mais poderosa, é você expressar essa gratidão com ações de graças. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra do Senhor conta para nós aqui uma história bem interessante. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guere. Alguns estudiosos, eles afirmam que essa distância aqui entre os inimigos e o povo de Deus era algo em torno de 10 a 15 quilômetros de distância. Então os inimigos, eles estavam bem próximos do povo de Deus. Então Josafá, ele teve medo. Só para você entender um pouco do que está acontecendo aqui nesse texto, na época que aconteceu essa guerra, era o período, né, que nós chamamos de período do ferro. Essa era a época da história, era o período do ferro. E Judá já estava há bastante tempo sem guerrear, sem pelejar. As armas já estavam obsoletas, eles não tinham tantas armas assim. E as armas do povo de Deus já eram antigas, era da idade do bronze. Então a guerra estava acontecendo na idade do ferro, no período do ferro, na verdade. Mas as armas que o povo de Deus tinha eram do período do bronze. Só para você entender um pouco melhor, quantos aqui tem acompanhado aí a situação lá na Venezuela? Alguém aqui tem acompanhado? Alguém aqui viu um vídeo, né, do presidente lá da Venezuela? Para não falar outra coisa, senão a gente está online aí. Ele com uma flecha na mão, e ele falando: se os americanos entrarem aqui no nosso país, nós iremos alvejá-los com flechas envenenadas. Quem aqui viu esse vídeo? Eles treinando ali o pessoal, o exército. Ele pegou uma flecha, né, e falando que ia acertar os americanos com as flechas envenenadas. E aí você imagina a situação: os americanos indo com caças de última geração, os americanos indo com um navio, maior navio de guerra do mundo, maior porta-aviões do mundo, se eu não me engano 10, 15 mil militares, altamente capacitados, e eles querendo guerrear com flechas envenenadas. Por que eu estou falando isso para você? Porque era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Só para você ter uma ideia.
Os inimigos vindo com caças de última geração contra o povo de Deus. Os inimigos vindo com o maior porta-aviões do mundo. E o povo de Deus com flechas envenenadas nas mãos. Você consegue imaginar a situação? É claro que eu estou exagerando aqui. Mas a situação era extremamente difícil. Sabe, a situação era grave. Como é que você consegue vencer uma batalha dessa forma? Por isso que a palavra de Deus diz que Josafá, ele teve medo. Isso é algo que nós precisamos entender, porque todos nós estamos sujeitos a ter medo. Todos nós passamos por momentos da nossa vida onde nós sentimos medo. Então o medo, ele não te desqualifica para nada. Na verdade, o medo, ele te empurra para a presença do Senhor. Nós temos que tomar uma decisão em relação ao medo. Homens de Deus na Bíblia tiveram medo. Grandes homens de Deus. Mas a grande questão é, o que nós estamos fazendo com esse medo? Nós estamos sendo paralisados por causa do medo? Ou nós estamos sendo levados à presença do Senhor por causa do medo? Esse ano para nós, que somos imigrantes, tem sido um ano particularmente atípico. As coisas estão um pouco aí alvoroçadas. Os inimigos estão vindo com aviões de guerra, a espreita em cada esquina, e nós sentimos medo. Mas a grande questão é, o que você está fazendo com esse medo? Felizmente eu conheço pessoas que por causa do medo estão trancadas dentro de casa, não saem para trabalhar, não saem para vir se reunir e celebrar ao Senhor junto com a igreja. Infelizmente eu conheço pessoas que estão aí dependendo da ajuda de outros, porque permitiu que o medo dominasse o seu coração. Eu não ia nem falar isso aqui para você hoje, não sei por que eu estou falando, Deus sabe. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te trouxe para esse lugar, e somente Ele pode te tirar desse lugar. Ah, pastor, mas e a lei, e o presidente? Irmãos, it doesn't matter. Deus, Ele pode usar pessoas para manter você nesse lugar, mas Deus também pode usar pessoas para falar, o seu tempo aqui acabou. Em qualquer uma das situações, acredite, Deus está no controle da sua vida. Ele está à frente, não há o que temer. Não há o que temer. Você é abençoado na entrada, mas você também é abençoado na saída. A nossa vida está nas mãos do Senhor, irmãos. Não permita que o medo domine você, paralise você, impeça você de viver. Então o medo, ele precisa empurrar você para a presença de Deus e não afastar você das coisas que você precisa fazer. E foi o que aconteceu com Josafá. O texto, ele continua dizendo que no meio daquela situação ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só, irmãos, o que o rei Josafá ele fez diante daquela situação? Ele correu lá para dentro do quarto dele. Ele sentiu medo, sim ou não? Sim. Mas ele foi paralisado pelo medo. Ele entrou debaixo da cama e falou, aqui agora ninguém me acha. Foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele juntou todo mundo. Ele chamou homens, mulheres, os mais novos até os mais velhos. E ele falou, nós vamos orar e nós vamos jejuar. Nós vamos orar e nós vamos jejuar. Nós vamos buscar ao Senhor. E a resposta veio no versículo 14, que diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. A peleja não é vossa, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Essa foi uma afirmação que Deus ele fez
por todo o Velho Testamento, nos momentos mais difíceis da vida do seu povo, quando os inimigos se levantavam, e o povo de Deus olhava e falava: não tem saída, não tem solução. O Senhor então ele vinha e falava: não se preocupe, não precisa ter medo, porque essa batalha é minha, essa batalha não é de vocês. Nós não estamos sozinhos, irmãos. O leão da tribo de Judá, ele está à nossa frente lutando e pelejando por nós. A Bíblia diz que se o inimigo ele se levanta contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele foge da nossa presença. No verso 21 continua falando: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você sabe o que significa essa palavra desbaratar? Essa palavra desbaratar é você ficar confuso. Imagina, quando você tem vamos aproveitar a palavra, quando você tem uma barata lá na sua casa, aquelas voadoras, aquelas que você vai encostando assim, ela está no cantinho, de repente ela... Lá em casa a minha luta não é contra barata, não é contra grilo. Aquele bichinho daquele tamanhozinho, mas que pula daqui na porta. Aí você imagina, você pega um veneno lá, um Baygon. Nem sei se aqui tem, mas aqui tem Baygon? Tem, deve ter outro nome, não sei. Aí você dá uma espirrada ali em cima da barata. O que vai acontecer com a barata? Ela vai ficar o quê? Desbaratada. Ela vai ficar tontinha até morrer, ela vai ficar confusa. Então foi isso que aconteceu. Irmãos, imagina a cena. Os inimigos eles estão vindo, os inimigos são muito mais fortes, são muito mais poderosos. Você tem que ir para a batalha, não tem outro jeito. Você sairia para a batalha com qualquer pessoa? Você sairia para a batalha com qualquer arma? De jeito nenhum. Você ia pegar os seus melhores soldados. Você ia pegar os fuzileiros navais. Você ia pegar os Marines. Você ia pegar os Navy Seals. Você ia pegar as pessoas mais capacitadas. Você ia pegar as melhores armas que você tem. Você ia pensar na estratégia. Mas sabe qual foi a melhor arma que Deus falou para o seu povo? Vocês vão para a batalha. Mas a arma de vocês, sabe qual foi a arma que Deus determinou para o seu povo? Diga assim comigo: louvor, adoração e ação de graças. Deus ele não mandou os mais experientes irem na frente com escudos e com lanças e com espadas. Deus ele não pegou as pessoas mais valentes, os heróis de guerra. Mas o Senhor ele pegou a equipe de louvor e ele falou: olha, o baterista, vai lá, põe a bateria em cima do carrinho. Pega o baixista, põe lá também. Cadê o violão? Cadê o irmão do violão? Pega o violão, cadê a irmã do teclado? Vamos lá. Vocês vão começar a louvar e adorar e a render graças ao Senhor. E qual foi o resultado disso? A palavra de Deus diz que os inimigos eles foram desbaratados. Quando o povo de Deus chegou no lugar da batalha, os inimigos eles ficaram tão confusos que eles começaram a matar a si mesmos. E quando o povo de Deus chegou, os inimigos estavam todos mortos. O único trabalho que o povo de Deus teve que fazer foi pegar os despojos de guerra e levar para casa. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, a ação de graças move o céu em seu favor. Quando você ergue os braços para agradecer a Deus, mesmo que seja no pior momento da sua vida, mesmo que aparentemente você não tenha nada para agradecer, quando você ergue os seus braços, ergue a sua voz ao Senhor, Ele vem pelejar por você. Quando você agradece, quando você demonstra de maneira prática ações de graças,
o inimigo ele é vencido, o inimigo é desbaratado. A ação de graças, irmãos, ela tem o poder de vencer batalhas que as nossas mãos, elas não podem vencer. Você pode falar isso para quem está perto de você? Fala assim: ações de graças vencem batalhas que as suas mãos jamais poderia vencer. Eu quero encerrar lendo o último texto com você. Salmos 116, a partir do verso 1. Livro de Salmos 116, verso 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Gostaria de chamar os irmãos aqui do louvor. Ninguém sabe ao certo quem escreveu esse salmo, mas muitos estudiosos eles acreditam que esse salmo ele foi escrito pelo rei Ezequias, quando ele estava vivendo talvez o momento mais grave da vida dele. Ele estava enfrentando duas situações extremamente difíceis. Ele tinha uma luta que era interna e ele tinha uma luta que era externa. A luta externa, a Bíblia diz que o povo de Deus estava cercado mais uma vez pelos inimigos. Os inimigos eram muito mais numerosos, os inimigos eles eram muito mais fortes. Não tinha o que o rei Ezequias fazer, porque ele não conseguiria vencer esses inimigos. Então essa era uma situação, o povo de Deus estava cercado pelos inimigos. Por isso que no verso 3 diz que laços de morte me cercaram. Só que ele também estava enfrentando uma outra situação bem difícil, porque ele estava enfermo. E o profeta Isaías, ele foi liberar uma palavra de Deus e disse que aquela enfermidade era para a morte. Então imagina a gravidade da situação. Ele estava enfrentando um inimigo externo que estava sitiando, cercando a sua cidade, mas ele também estava enfrentando uma enfermidade que era para a morte. E a Bíblia diz então que ele virou o rosto para a parede e ele começou a chorar. Ele começou a chorar e a orar diante do Senhor. E Deus não apenas o curou da sua enfermidade, mas a Bíblia diz que o Senhor enviou um único anjo que foi capaz de vencer 185 mil soldados inimigos. Com apenas um anjo, 185 mil soldados inimigos derrotados. E então ele vem e escreve esse salmo para mostrar a gratidão que ele tinha diante do Senhor, para mostrar para o Senhor que o Senhor esteve com ele, que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor havia abençoado a vida dele. E lá no verso 12 ele faz uma pergunta, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a mesma pergunta que eu quero fazer para você hoje. O que você está disposto a fazer por causa dos benefícios que Deus ele fez, está fazendo
e ainda vai fazer em nome de Jesus na sua vida. Porque não é simplesmente uma questão de ter um coração grato, é uma questão de nós termos uma atitude exterior, de manifestarmos ações de graças. Talvez você possa pensar: pastor, mas eu não tenho nada para agradecer. Pastor, esse ano foi difícil demais para mim, para minha família. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe, você acha que Paulo e Silas, lá dentro daquela prisão, naturalmente falando, eles estavam enxergando algo natural, um motivo natural para poder agradecer ao Senhor? Você acha que Jesus, no meio daquele lugar deserto, com uma multidão de pessoas famintas, e ele apenas com 5 pães e 2 peixes, você acha que ele tinha motivo aparente e natural para poder agradecer? Eu fico imaginando a cena. Algo que eu sempre falo para vocês: nós precisamos aprender a surpreender o inferno. Diga assim comigo: eu preciso aprender a surpreender o inferno. Irmãos, não tem nada que você faça para surpreender a Deus. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas o diabo, você pode surpreender ele. Eu fico imaginando a cena: Paulo e Silas na prisão, o diabo olhando para eles e falando: agora eles vão reclamar, agora eles vão murmurar. Estava pregando o evangelho, estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado, e olha só onde eles estão agora: estão presos, vão morrer. E aí, quando pensa que não, eles erguem os braços, dão glória a Deus e começam a louvar e adorar e agradecer ao Senhor. Eu fico imaginando o diabo olhando para Jesus naquela situação. Agora ele vai reclamar. O que são 5 pães e 2 peixes? Diante dessa multidão que ele precisa alimentar, agora sim ele vai reclamar. E de repente ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue para o Pai e agradece e dá graças ao Senhor. O diabo, ele foi surpreendido. O diabo não estava esperando aquela atitude. Nos momentos de dificuldade, o diabo também não espera isso de você. É por isso que a ação de graças desbarata o inimigo, porque ele espera que você reclame, ele espera que você murmure com Deus. Mas quando você resolve agradecer, mesmo nas piores dificuldades, o inimigo não apenas, ele não entende, mas o inimigo também é vencido na nossa vida. Gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu já estou encerrando, mas eu quero só contar um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás. Tempo atrás eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele estava numa clínica de recuperação, fazendo um culto de ação de graças, assim como nós estamos fazendo hoje. E ele contando que naquela clínica eles tinham o costume de fazer esse culto de ação de graças. E essa clínica tratava ali de pessoas de tudo quanto é jeito. Pessoas com depressão, pessoas viciadas em drogas, alcoólatras. E tinha uma senhora, que era uma das internas nessa clínica, que ela estava muito acima do peso. E ela tinha dificuldade para poder caminhar. E então o pastor, ele se encontrou com essa senhora antes do culto acontecer e falou para ela: estou te esperando mais tarde, lá no culto de ação de graças. E essa senhora, ela falou: não, tudo bem, eu vou. Deu o horário do culto. Essa senhora, ela foi com tinha uma rampa na entrada da capela dessa clínica, mais ou menos igual essa rampa que nós temos aqui da entrada do nosso prédio. E a senhora, ela subiu aquela rampa com dificuldades, mas ela não desistiu, ela foi participar do culto. Só que nesse culto de ação de graças, uma das coisas que eles iriam fazer era contar um testemunho daquilo que Deus havia feito na vida deles, ou um testemunho de algo bom que havia acontecido na vida deles.
E eles iriam compartilhar também um projeto de vida para o ano seguinte. Então eles iriam agradecer por aquilo que já aconteceu e compartilhar o projeto de vida deles. E aí quando o pastor perguntou, quem aqui quer testemunhar, quem aqui quer compartilhar? Essa senhora, ela levantou a mão, não, eu quero compartilhar, eu quero contar o meu testemunho. E então imediatamente os servos foram lá para tentar ajudá-la a levantar da cadeira. O pastor falou, não, ninguém ajuda ela, deixa ela lá. E ela, com muito esforço, se colocou em pé, andou em direção ao pastor, pegou o microfone e ela falou, olha, eu quero testemunhar, porque hoje eu consegui me levantar sozinha, com a ajuda apenas de um andador. E o meu projeto de vida para o ano que vem é poder usar o banheiro e conseguir me limpar sozinha. Irmãos, quando eu vi esse testemunho, foi como um tapa na minha cara. Porque se nós entendêssemos que aquilo que nós temos hoje, e que muitas vezes você não valoriza, que muitas vezes você acha que algo que é tão simples, é o desejo ardente de milhões de pessoas ao redor do mundo, nós reclamaríamos muito menos da nossa vida. Você é rico e você não sabe. Esses dias eu vi também um vídeo, um pai querendo ensinar a sua filha, ele e a esposa, querendo mostrar algo para sua filha. Ele fez uma brincadeira, vamos fazer um jogo? Então o pai ficou do lado da filha e a mãe ia fazendo perguntas. Quem teve isso daqui? Dá um passo à frente. E a mãe começou a perguntar. Quem aqui teve todos os anos mochila para ir para a escola? Aí a filha andava. Quem aqui teve mais de um par de tênis ao mesmo tempo? E a filha. Aí teve um momento que ela olhou para trás e o pai estava parado lá atrás. E a mãe continuou e a filha sem entender, como assim? Quem aqui teve condições? E a filha só andando e o pai ficando lá atrás. E ela vem, pai, o pai. Final da história, aquela filha correu, abraçou o pai e começou a chorar, porque ela entendeu. Sabe, hoje enquanto eu orava pelo nosso culto aqui, eu vou confessar algo para vocês. Sabe, eu olho para as minhas filhas, eu fico vendo, sabe, eu louvo a Deus pelo acesso que elas têm às coisas hoje. Às vezes nós não valorizamos, mas a nossa época, sabe, eu estava dentro do carro orando, acordo sempre de madrugada no domingo e vou para o carro orar. E teve uma hora que eu comecei a chorar, porque eu me lembrei da minha mãe. Ela está nos assistindo agora, com certeza. E eu comecei a lembrar porque ela nos criou sozinha. Eu falei, meu Deus. Obrigado, mãe, te amo. Sabe, eu não tive tudo que as minhas filhas têm hoje. Mas eu louvo a Deus porque ela foi uma verdadeira guerreira por aquilo que eu tive. Nós precisamos parar de reclamar mais e começar a agradecer mais. Talvez você está pensando, pastor, eu não tenho o que agradecer. Sabe quantas pessoas estão por aí e não enxergam, e você tem olhos, você está me enxergando aqui agora. Quanto que valem os seus ouvidos e você está me ouvindo aqui agora? Esses dias eu vi uma outra pré-adolescente lá no Nordeste do Brasil ouvindo a voz da mãe dela pela primeira vez na vida. Quanto que valem os seus ouvidos? Quanto que valem as suas pernas e você pode caminhar e você não está aí
graças a Deus, em cima de uma cadeira de rodas ou paralítico em cima de uma cama. As pessoas muitas vezes reclamam: ah, pastor, esse lugar tem que trabalhar pesado. Quanto que vale os seus braços, a sua saúde, para poder levantar todas as manhãs e sair para trabalhar? Quantas pessoas gostariam de ter aquilo que você tem? Quanto que vale os seus 2 pulmões e você está aí respirando? Na época da pandemia, um dos maiores banqueiros lá na Europa, ele morreu de Covid. E a filha dele estava dando entrevista para um repórter. E ela falou: olha, a coisa que eu mais lamento é que meu pai, mesmo sendo tão rico, ele morreu por causa de algo que era de graça, o ar em seus pulmões. Quanto é que valem os seus 2 rins que estão aí filtrando o seu sangue? Você não está, graças a Deus, conectado numa máquina de hemodiálise no hospital. Sabe quanto que vale essa igreja, a igreja que você congrega, que não é perfeita? Presta atenção, que não é perfeita. Vai ser quando Jesus voltar. Mas uma igreja que te ama, um povo que te ama, um povo que ora por você, um povo que tem cargo pela sua vida. Quanto vale isso? Quantas pessoas estão perdidas lá no mundo e não tem isso que você tem? Sabe, ontem eu estava aqui com os nossos irmãos legendários, eu sentado naquela mesa, e a gente compartilhando: olha como é precioso esse tempo de mesa que a gente tem. Quantos homens precisam disso e não tem? A gente tem uma mesa onde você pode ser você, e ninguém vai te condenar. Você pode compartilhar suas dificuldades, as suas necessidades, e nós vamos orar juntos, e nós vamos fazer acontecer juntos. Quanto vale o seu nome escrito no livro da vida? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora.